Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, agradecendo sempre as inscrições, aos compartilhamentos, aos likes, enfim. Espero que vocês estejam sempre gostando, curtindo e aprendendo mais sobre esse cara fantástico, ó, que está aqui atrás, ali, o Bob Dylan. Muito bem, eu havia prometido na semana passada, ou algumas semanas atrás, trazer uma música deste álbum aqui, Desire, que fosse efetivamente uma parceria do Bob Dylan com Jacques Levy, porque eu chamei muita atenção para o fato de que os discos do Bob Dylan, os álbuns do Bob Dylan, sempre são parceria, a autoria é só dele. Este e o Together for Life são dois discos que fogem a esse padrão, porque ambos apresentam canções compostas em parceria. Este aqui com o Jacques Levy e o Together for Life com Robert Hunter. Só que a música, quando eu trouxe a primeira vez que eu trouxe uma música deste álbum, eu escolhi One More Cup of Coffee, que justamente não é de Jacques Levy, é uma música só do Bob Dylan. Então acho que o Jacques Levy merece aqui ser mostrado uma música dele composta com o Dylan para esse disco, e eu escolhi a faixa 1 desse álbum. Nesse caso, talvez seja o caso que a gente fale mais propriamente do personagem, porque é uma música biográfica, do que propriamente da música. Enfim, as coisas acabam se confundindo, mas eu vou falar de Hurricane, o furacão, que conta a história do boxeador Rubin Carter. Bom, relembrando, esse álbum aí é de 76. Foi lançado em janeiro de 76. Em 66, 67, o Rubin Carter teve problemas com a polícia e a história dele está muito bem descrita, muito bem contada no filme Hurricane, de 99, 2000, com Denzel Washington fazendo o papel do Hurricane. Ele era um boxeador, nome é Rubin Carter, mas não é raro isso entre os boxeadores, adotam um codinome, né? No caso aí era o Furacão, o Hurricane. E em 67, então, como eu estava dizendo, ele foi preso. Todas as evidências depois mostraram que era uma condenação injusta, motivada por uma perseguição de cunho racista, por conta de um personagem que é um dos maiores vilões, né, no filme e na história, prejudicando, né, a vida e a carreira do Rubin Carter. Perseguição essa que já vinha desde tempos de menino do Rubin Carter. Então ele foi preso ali pelos idos de 66 e teve diversas tentativas de apelação infrutíferas. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele e um outro rapaz que estava junto com ele, que também não tinha nada a ver com uma série de assassinatos que havia acontecido num outro lugar da cidade. Mas, por conta dessa questão racial, o chefe de polícia lá mexeu lá os pauzinhos no sentido de dar ao júri e ao juiz as evidências que o condenassem. Bom, então não vou dar spoiler aqui, mas quando já havia mais ou menos 8 anos de pena, pelos idos de 74, 75, o Rubin Carter, que escrevia a própria história enquanto estava preso, ele publicou um livro, o 16º Round, caiu nas mãos de Dylan e de um monte de gente, da Ellen Burstyn e de outros personagens que inclusive aparecem no filme Hurricane.
do Norman Jewison, o diretor, com Denzel Washington, como eu já falei, com Deborah Unger e outros atores. Gente bacana no filme. Então, o Bob Dylan se interessou pela história, assim como muita gente, e fez uma visita ao Hurricane na prisão, conversou com ele durante horas e saiu de lá com uma série de anotações, prometendo ao Hurricane que faria uma música para ele. Mas o Bob Dylan estava tão apaixonado pela questão que poderia soar muito falso, poderia soar indevidamente passional. Foi aí que entrou o Jacques Levy, que acabou sendo o parceiro de várias músicas nas letras desse álbum, mas o próprio Bob Dylan confessou-se um tanto quanto incapaz de contar a história dentro de uma certa, não vou dizer neutralidade, porque há uma tomada de posição, mas assim, com uma certa dose assim de coerência, de realismo, e não de uma maneira muito passional. Foi aí que entrou o Jacques Levy, que convenceu o Dylan e tomaram a decisão de que a letra fosse como se fosse um advogado contando a história para o juiz. E é uma música aí de 11 minutos, é uma música que vocês podem ver o filme, podem ouvir a letra e vocês vão ver que as histórias, o roteiro segue mais ou menos idêntico, né? Muita coisa que está no filme, por incrível que pareça, está na letra, embora seja uma letra muito grande, está muito fielmente retratado na letra. Eu, estudando a questão, ouvi algumas informações de que o Robin Carter talvez tenha sido um pouco exagerada a letra no sentido de colocar o Robin Carter como um possível campeão do mundo, que o como é que se diz? Eu esqueci, agora está me faltando o termo para o cartel do Robin Carter não era lá essas coisas, era um boxeador mediano, enfim. Feitas essas ponderações, fato é que ficou provado, perdoem o spoiler, mas ficou provado que estava sendo condenado um homem inocente. Eu sugiro muito que vejam o filme. O filme, o Robin Carter, ele acabou sendo libertado num outro julgamento em 85, ou seja, ele ficou praticamente 20 anos preso. E quando Bob Dylan e Jacques Levy fizeram essa música, o quadro era outro. Foi em 76, como eu disse, 75 foi composta a música. Então, eles tiveram inclusive que tirar um verso que sugeria que um dos vilões tinha sido roubado os corpos, e o Bob Dylan e o Jacques Levy tiveram inclusive que extrair esse verso. Eles tiveram que voltar para o estúdio para gravar de novo e sair nessa turnê aqui, ó, que eu tenho um pôsterzinho aqui, coisa de colecionador, né? Como é que é o nome mesmo? Opa, a Rolling Thunder Review. Tá aqui Bob Dylan, o João Baez e outros. Então é mais ou menos isso. Eu vou deixar com vocês aqui a belíssima Hurricane, que da mesma maneira que o Robin Carter dava seus socos, essa música parece que o Bob Dylan está nos seus versos dando socos nos vilões da história que condenaram o homem inocente. Muito obrigado pela atenção. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.